Circle of Inevitability, capítulo 271. Atuação. Com isso em mente, o olhar de Lumian automaticamente se voltou para Rato, Cristo e Gigante, Simon, observando-os. Ele sentiu que as chances de eles se tornarem peões descartáveis eram pequenas. Beyonders consumidores de poções, diferentemente dos favorecidos que dependiam de bênçãos divinos de deuses malignos, eram uma raridade. Eles não podiam ser simplesmente estocados à vontade. Primeiro, os ingredientes necessários eram específicos e, segundo, era necessário bastante tempo. Nas sequências médias, sorte e maestria do método de atuação desempenharam um papel fundamental. Se ele os usasse como meros peões nessa missão, a probabilidade de recuperar as características de Beyonder seria muito diminuída. Isso constituía uma parte substancial do controle de Gardner Martin sobre o mundo subterrâneo no distrito comercial. Como membro da organização secreta Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, Gardner Martin poderia de fato suportar tal perda, mas não faria um sacrifício tão colossal por algo insignificante. E se a missão fosse de importância suficiente, enviar apenas um Beyonder da sequência 7 e 2 da sequência 8 era claramente inadequado. Gardner Martin não deveria estar preocupado com o fracasso? Com essa percepção, Lumian rapidamente revisou sua conjectura. Ou este era um teste preliminar, uma missão de baixo risco projetada para avaliá-lo, independentemente de Rato, Cristo e Gigante, Simon estarem cientes disso, ou era de fato uma operação crucial e perigosa. Enquanto os usava como peões, haveria potências presentes como uma rede de segurança. Um verdadeiro teste. Com isso em mente, a reação inicial de Lumian foi olhar para Gardner Martin e aceitar a missão, projetando a imagem de um jovem ambicioso se esforçando para subir na hierarquia. Se fosse a primeira possibilidade, esta era sua melhor chance de provar a si mesmo. Se fosse a segunda possibilidade, Lumian ainda tinha o dedo do Sr. K silenciosamente aninhado em seu bolso como um trunfo. Quando chegasse a hora, se precisasse divulgar sua afiliação com a Ordem Aurora para garantir sua sobrevivência, ele poderia abandonar a missão da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Enquanto permanecesse vivo, ele poderia esperar outra oportunidade. Após a catástrofe causada pela Árvore das Sombras, Lumian visitou a sede da física e viu o Sr. K antes que Gardner Martin pudesse conduzir uma investigação. Ele escondeu sua experiência com a Árvore das Sombras, apenas mencionando que algo havia ocorrido no distrito do mercado, prendendo-os em uma selva peculiar. Então a árvore verde amarronzada desceu, e Susana Matisse apareceu, drenando a energia de todos. Para combater o espírito da árvore caída, ele usou o dedo para criar uma robusta túnica defensiva de carne, mas não recebeu assistência adicional. Mais tarde, com a ajuda da descida da árvore, do estado enfraquecido de Susana Matisse e do envolvimento dos outros dois Beyonders presentes, ele mal conseguiu superar o inimigo e a derrotou usando suas habilidades piromaníacas e a Mercúrio caído. Ele falou a verdade, embora tenha borrado a sequência de eventos, tempo e local, bem como omitido alguns detalhes. A lógica permaneceu intacta. O Sr. K não alimentou suspeitas após ouvir o relato. Em vez disso, ele suspirou e alertou Lumian para não confiar demais no dedo, pois havia várias maneiras de cortar a conexão mística entre eles. Satisfeito com a promoção de Lumian a piromaníaco com a ajuda de Gardner Martin, o Sr. K arrancou outro dedo para ele. Isso levou Lumian a acreditar que, contanto que ele não encontrasse ambientes extraordinários como Paramita ou a Árvore das Sombras, e não se envolvesse na perigosa tarefa de confrontar uma entidade divina de frente, com o dedo do Sr. K, mesmo que ele não conseguisse reverter completamente a situação, ele ainda teria uma grande chance de escapar.
Quando Lumian estava prestes a expressar sua posição ao chefe, ele de repente sentiu que não deveria levar sua atuação longe demais. Era o que Jenna dizia ocasionalmente. De acordo com Franca, chefe é pelo menos um sequência 6, conspiracionista. Não posso subestimar sua inteligência e discernimento. Minha origem é inegavelmente evidente. Sou jovem e venho do interior. Certa vez, me envolvi em uma catástrofe Beyonder e não tinha conhecimento. Eu queria mudar meu destino, mas passei um tempo considerável no distrito comercial, realizando muitas coisas aberta e secretamente. Mesmo com o que o chefe só sabe, deve ser o suficiente para ele perceber que não sou um caipira ignorante que age de forma precipitada e impiedosa. Com base no incidente de hoje, a impressão que o chefe tem de mim deve ser de alguém capaz de detectar anormalidades de missão e perigos potenciais. Simplesmente concordar sem razão ou observação só levantaria suspeitas de segundas intenções ou confiança em algo. Isso seria problemático. Um turbilhão de pensamentos correu pela mente de Lumian. Ele imediatamente desviou seu olhar para Gigante, Simon e Rato, Cristo, aguardando ansiosamente suas reações e atitudes em relação à missão. Não ficou claro se Rato, Cristo estava se lembrando do incidente envolvendo as pessoas espelhadas, ou da morte de seu irmão devido a isso. Sua expressão ficou desagradável, contaminada com medo e apreensão. Dúvida e cautela passaram pelo rosto do gigante, Simon, mas ele não expressou nenhuma objeção. Depois de alguns segundos, eles falaram quase simultaneamente. Sim, chefe. Observando isso, Lumian hesitou deliberadamente antes de continuar. Sim, chefe. Com olhos atentos, Gardner Martin observou Lumian, Cristo e Simon, avaliando suas expressões e comportamentos. Após o acordo unânime, o chefe do Savoy Mob sorriu com satisfação e disse: agora vou revelar os detalhes da missão. Ele abriu uma gaveta e pegou um pergaminho feito de pele de cabra falsa, colocando-o sobre a mesa diante deles. Ao se aproximarem, Lumian e seus companheiros avistaram um mapa revelando uma seção do subterrâneo de Traer. O mapa media 1 metro de comprimento e 50 centímetros de largura. O nível superior representava o subsolo, formado pelo Departamento Municipal por meio da escavação de vários túneis e reforço da Caverna da Pedreira. Correspondia às ruas e praças acima do solo. O mapa focava somente nas áreas subterrâneas do Quartier du Marché, Quartier de la Cathédrale Commémorative, Quartier du Jardin Botanique e Quartier de l'Observatoire. No entanto, era intrincadamente detalhado, como se tivesse sido copiado do original por espiões no departamento de polícia. Lumian podia discernir claramente extensões em ambos os lados, embora o desenho não continuasse. No meio do mapa havia cavernas de pedreiras, catacumbas antigas e afluentes de rios subterrâneos, espalhados de forma aleatória e conectados ao nível superior por túneis visíveis ou ocultos. Esta porção continha inúmeras lacunas e omissões. Ao lado dessas áreas, havia inscrições como a ser investigado, a ser explorado e a ser pesquisado. Os níveis mais baixos do mapa abrangiam minas desmoronadas e mais informações ausentes, como se estivessem veladas em um manto de névoa. Até mesmo a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, uma organização secreta, carecia de conhecimento abrangente. Numerosas passagens se estendiam para baixo a partir deste nível, mas o mapa não indicava suas conexões. Traer da Quarta Época? O lugar chamado de reserva de ruínas antigas pelas autoridades? É evidente que este mapa é uma cópia de um mais abrangente. Uma versão completa inclui a Traer da Quarta Época? A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue possui amplo conhecimento do subterrâneo. Lumian especulou enquanto decorava o mapa incompleto.
Depois que seus 3 subordinados deram uma olhada rápida no mapa, Gardner Martin apontou para um local e disse: "Este é seu destino." Uma mina que desabou, mas ainda havia algum espaço aberto. Situada no nível mais baixo do mapa, ficava perto da Traer da Quarta Época. Acima dela, correspondendo a Evenus-Seu-Bull, a Rue des Malvais Enfants e a Place de La Forêt, ficava o cruzamento entre o Quartier de l'Observatoire e o Quartier du Jardin Botanique. É chamado de Minas de Albert, Gardner Martin apresentou. Para chegar lá, você deve atravessar 2 túneis perfurados privadamente. Ele continua desconhecido para as autoridades e a maioria das pessoas que viajam no subsolo. Enquanto falava, Gardner Martin traçou o túnel com o dedo e instruiu Lumian, Cristo e Simon sobre a entrada correta. Finalmente, ele suspirou com um toque de emoção e acrescentou: 6 anos atrás, Albert Goncourt, o líder da rebelião e o cérebro por trás da revolta, confiou nesta mina, que ele descobriu e nomeou, para iludir o exército, a polícia e os Beyonders oficiais que estavam vasculhando o subterrâneo. Ele sobreviveu. 6 anos atrás. Rebelião. Revolta. Lumian instantaneamente se lembrou do que havia testemunhado e ouvido. Durante a guerra com o reino de Loen, os preços em Traer dispararam, deixando as pessoas em desespero devido ao custo exorbitante da comida. Isso desencadeou um protesto massivo por toda a cidade, resultando em vários conflitos. Pelas palavras de Gardner Martin, era evidente que o protesto não era puramente espontâneo. Alguém o havia planejado e guiado. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue também estava envolvida? Lumian continuou a olhar para o mapa, perdido em pensamentos. Concluindo sua explicação, Gardner Martin disse: "Sua tarefa é chegar às minas de Albert antes do meio-dia e aguardar a chegada de um comerciante que lhe entregará uma caixa. Vocês não precisam dar nada a ele, nem precisam se comunicar com ele verbalmente. Na sua viagem de volta, vocês não devem abrir a caixa, pois isso o exporia a um perigo incomensurável. Desde que sigam rigorosamente minhas instruções, a missão apresenta risco mínimo. Embora possam encontrar fenômenos peculiares escondidos no subsolo ou enfrentar monstros, um bom trabalho em equipe resolverá esses desafios." Depois de fornecer-lhes orientação adicional, Lumian, Cristo e Simon pegaram cada um uma lâmpada de carboneto e partiram da Rue des Fontaines, número 11, em direção à entrada mais próxima do submundo de Traer. Lançando um último olhar para a mansão branco-acinzentada, agora fora de vista, Lumian considerou a impressão que Gardner Martin tinha dele. Com um sorriso, ele perguntou casualmente ao rato, Cristo e ao gigante, Simon: "Vocês já realizaram missões semelhantes antes?" Rato, Cristo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder: 3 vezes. "Uma vez", respondeu, gigante, Simon com uma voz levemente fraca. Lumian riu. "Bem, o fato de você ainda estar vivo sugere que tais missões não são tão perigosas." Rato, Cristo permaneceu em silêncio, como se tivesse caído em uma lembrança sombria. Gigante, Simon se tranquilizou, ecoando as palavras de Lumian. "Você está certo. Talvez este seja um teste do chefe. Aqueles que passarem podem ter uma oportunidade de avançar mais." Lumian sorriu. "E aqueles que falham? Eles perecem na hora? Ponto."